Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa, hoje e sempre. O tema de hoje é perda de pessoas, entes queridos e mortes prematuras. Esse assunto está aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O meu tá apagado o tema, coitadinho. É velho, mas está aqui, guerreiro, firme e forte comigo. Mas é esse tema mesmo, esse livro mesmo, tá? Vou mostrar aqui. Toda vez que eu vou ver, eu vou mostrar esse livro que eu vejo quão velho que ele tá, né? Mas tudo bem, eu não vou trocar não, tá? É no capítulo 5, é o item 23, se eu não me engano, aqui. E esse capítulo, na verdade, né? Esse é um dos itens do capítulo. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Alguém aqui não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Poderia levantar? Tá. O Espiritismo, eu vou falar um pouquinho só do Espiritismo para a gente entrar no tema, tá ok? Para situar todo mundo. Não vou entrar profundamente. Quem quiser saber profundamente, a casa oferece curso, etc. A gente aqui está fazendo uma palestra para preparar e a gente só vai se situar, tá ok? O Espiritismo foi fundado em 1857. Na verdade, o marco inicial dele em 1857, com o lançamento do livro O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec ajudou a codificar. Nós chamamos Allan Kardec não de fundador do Espiritismo, mas o codificador, porque ele que escreveu as perguntas e as respostas foram dadas pelos Espíritos. Exatamente. Né? O método utilizado para escrever o Livro dos Espíritos foi um método que na época se conhecia como cesta de bico. Já ouviram falar disso? Era uma cesta que ela tinha uma ponta e na ponta da cesta era amarrado um lápis. Os médiuns colocavam a mão em cima da cesta, dessa forma, e a cesta se movia, escrevendo as respostas. Mais tarde, isso se deu porque eram os métodos que estavam sendo experimentados para escrever, né? Para se fazer comunicações mediúnicas. Ainda não conheciam que era possível o médium mesmo empunhar a caneta e ele mesmo escrever, né? Como é conhecida a psicografia, que muitos de vocês vieram procurar aqui, não é isso? E o que é um médium? Um médium é aquele que faz a comunicação, ele tem a capacidade, tem um sentido a mais que faz com que ele perceba e consiga intermediar de uma forma melhor a comunicação com o mundo espiritual. Quem é médium? Todos somos médiums, mas alguns manifestam tipos diferentes de mediunidade, ok? Tá ok, muito explicado. Teve esse livro primeiro, que explicava diversas coisas, mas ali tinha muito uma pesquisa científica, uma curiosidade científica do método, né? O segundo livro da codificação espírita é o Livro dos Médiuns. Mas Kardec, estudando afinco o primeiro livro e o segundo, percebe que era preciso não só ciência para desenvolver esse trabalho, mas para que o trabalho, a comunicação com os espíritos, fosse feita de uma forma efetiva, eficaz, que atraísse bons espíritos para a comunicação, espíritos inteligentes, de moral elevada, não só espíritos que estavam afim de farra, de papo furado, de assuntos que não levavam de nada, né? Kardec e os outros membros da sociedade espírita da época eram intelectuais, eram pessoas que tinham muito o que fazer ao invés de fazer isso. Mas eles percebiam que para ter as comunicações era preciso que o médium tivesse uma moral elevada. Uma das perguntas que está no livro dos Espíritos, que Kardec faz com relação ao exemplo moral, né? Já que ali estava se falando que era necessário ter uma moral elevada, etc, etc. O Kardec pergunta, quem é a pessoa, então, que nós devemos considerar como o exemplo moral a ser seguido? E os espíritos superiores indicam, vê Jesus. Ali, naquele momento, é apontado o caminho pelo qual nós deveríamos olhar sempre. Quem era o mestre, o guia, o modelo a ser seguido de comportamento, de filosofia, de atitude. Jesus era o modelo, Jesus era o exemplo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Esse caminho precisava ser trilhado. E Kardec vai, então, estudar os evangelhos, estudar não para colocar numa ordem cronológica, né? É assim que estão os evangelhos. Alguém já leu na Bíblia os evangelhos? Ele está em ordem cronológica. Todos começam. Jesus nasceu, cresceu, fez, aconteceu, morreu, ressuscitou. Não é assim? Kardec separa por assunto os evangelhos. Ele pega o Sermão da Montanha, que é o texto mais importante, são os textos mais importantes dos evangelhos, né? O sermão que Jesus fez. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que padecem com a injustiça, aqueles que são perseguidos, bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque eles encontrarão sofrimento. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles rirão. Jesus promete ali, mostra ali que o sofrimento físico, o sofrimento material é pouco, é passageiro demais perto daquilo que está reservado para nós diante da vida eterna. Qual é a vida eterna que nós temos? Se esse corpo cresce fraco, se desenvolve, envelhece, por fim, morre, padece. Onde que é essa vida eterna, então? A que Jesus estava se referindo? Porque até então a Bíblia falava muito sobre ter uma vida farta na terra, ter o galardão, ter a terra prometida, etc. Mas Jesus não vem falar de coisas físicas, coisas materiais. Jesus vem falar do mundo espiritual. Vem falar que a vida na terra é passageira, que condiz com os ensinamentos que Kardec teve, a comprovação com os espíritos, das pessoas que já haviam vivido na Terra e vieram se comunicar, espíritos de alma elevadíssima, de conhecimento, de sabedoria, de integridade moral. Nesse Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, aqueles que choram, porque eles sorrirão. Todo sofrimento tem fim. Nada mais oportuno de se falar de aflição do que se falar da perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Como é doloroso numa família a perda de um ente querido, não é? Nós temos aquela pessoa que nos é cara, que, como disse na leitura, né? Aquela pessoa que no momento estava viva, alegre ao nosso lado, que tinha coisas boas para nos compartilhar, que tanto nos auxiliava, tanto nos amparava, tanta companhia boa nos fazia, e de repente se torna algo que não reconhecemos mais ali. A vida se foi, a luz se apagou, o movimento cessou. E nós, diante daquilo ali, diante do corpo dessa pessoa, diante daquela pessoa que está indo num caixão, está indo para longe, nós, por mais que olhamos aquilo, por mais que olhamos aquele corpo que nos traz a lembrança da pessoa, não a reconhecemos. Ela não pode estar ali. Ela não pode ser só aquilo, toda aquela vida, todo aquele conhecimento, todo aquele vigor, todo aquele amor que nós tínhamos um pelo outro. Como aquilo se apaga, como aquilo cessa, como aquilo deixa de ser. Por mais que às vezes nós sejamos materialistas, por mais que às vezes nós tenhamos impressão, pessoas venham nos comprovar e nos encher a cabeça de teorias de que o fim é aquele, que a matéria é tudo o simples. Como a gente pode acreditar nisso? Tem um filme que chama Cruzada. E é um filme muito bonito, é do Ridley Scott, com o Orlando Bloom. E tem esse rapaz ele começa o filme com um grande problema, porque a mulher dele perdeu o filho e não aguentou a tristeza e cometeu suicídio, né? E ele vai até Jerusalém, na época das Cruzadas, e ele vai até o monte onde estava o Cristo para tentar buscar uma resposta para aquele sofrimento da mulher, né? E a igreja na época dizia
empiricamente que aquele que cometia suicídio ia para o inferno, para o pior círculo, sofrer para sempre, etc, etc, etc. Né? E tem uma frase desse filme que eu acho muito maravilhosa. Quando ele está lá no alto pensando, ele passa a noite lá no monte, né? no Calvário, onde Cristo foi crucificado, e ele tinha um crucifixo que ele carregava dela. Ele amanhece e ele pensa assim: como você pode estar no inferno se você ainda está no meu coração? Como você pode deixar de existir se eu ainda te sinto, te vejo? Como? Né? Essas coisas nos fazem pensar, nos fazem acreditar ou querer acreditar em algo mais. Pessoas dizem: bobagem, isso não existe, isso acabou, isso está enterrado. Deixa para lá. São pessoas que talvez elas mesmas queiram afogar a dor que há nelas de outras coisas, de sentirem e não terem coragem de ir procurar respostas, procurar auxílio, procurar um meio de entrar em contato com essa pessoa. Temer desafiar algo, né? E quando na verdade o Espiritismo, ele é uma religião que nós chamamos de o Consolador, e não é à toa. Que consolo maior há de saber que a vida continua? Que consolo maior há de saber que aqueles que foram antes de nós permanecem vivos, estão ao alcance dos nossos pensamentos, ao alcance das nossas preces. E quando nós procuramos no lugar certo, da forma correta, adequada, respeitosa, e estando em estado de merecimento, nós podemos nos comunicar então com essas pessoas, seja através de sonhos, seja através dessas comunicações que estão aqui. Eu estou falando bobagem, gente? A gente não sabe isso, a gente não sente isso. Querer saber do outro, né? Imagina, o filho entra no barco e vai para um outro país e a gente não pode mais comunicar com ele, não, já foi. O pai pega um avião, vou trabalhar numa terra distante e a gente não vai se falar nunca mais. Se aqui na nossa terra, que se fala, tão primitiva, tão atrasada, tão ineficiente, nós temos diversos tipos de comunicação, diversos meios, que dirá em mundos mais evoluídos, mundos espirituais. Quantas possibilidades, portas, janelas há que nós podemos acessar para ter essa comunicação. Mas como vamos nós fazer essa comunicação? Se nós estamos falando que o pensamento chega então a essas pessoas, Paulo, é isso que eu estou falando? Que a prece atinge essas pessoas? Ah, então só os sentimentos bons atingem essas pessoas? Será? Pensamento é matéria. Sabiam disso? Tudo que existe, tudo que nós vemos aqui, qualquer coisa que a gente olhar nessa sala, para a nossa vestimenta, para o nosso corpo, tudo isso, um dia, foi só pensamento. Já pensou? A roupa que a gente está vestindo foi uma ideia na cabeça de uma pessoa? O tecido que fez, a cadeira que a gente está sentado, essas luzes que estão iluminando aqui, tudo isso foi só uma ideia na cabeça de uma pessoa. Ou de várias pessoas. E que o trabalho em fazer, em executar, em transformar, em pensar mais, teve a capacidade de concretizar essas coisas. O pensamento leva à concretização, à materialização. Gente, eu estou ficando um pouco resfriado, não sei se vocês perceberam, vocês me desculpem, tá? A gente vai continuar, se eu começar a ficar muito fanho, eu começo a escrever na lousa que eu estou falando. Eu pego um tradutor, né? Então, assim, se o pensamento transforma as coisas, que dirá então chegar nesse estado espiritual, onde nós estamos livres da matéria, onde estamos mais suscetíveis às impressões espirituais. Quando nós nos desprendemos do corpo físico,
nós estamos mais suscetíveis aos pensamentos, aos sentimentos. E o desprendimento, né? A perda, né? O afastamento que a morte traz, né? Que o desencarne, como nós dizemos no Espiritismo, o desencarne porque nós abandonamos então o corpo. Tem o reencarne, que é o nascimento, nós chamamos, porque nós já existíamos como espírito, né? E voltamos ao mundo material através do nascimento, nós reencarnamos. E quando nós deixamos aqui, nós desencarnamos, abandonamos a carne, mas permanecemos o que somos, espíritos. Não é isso? E esse espírito, justamente pela natureza da sua matéria, é mais suscetível a essas impressões. E que impressões nós estamos mandando para aqueles que já foram? São sentimentos bons? A gente está só lembrando coisa boa? Ou a gente ainda tem algumas mágoas, tem alguns rancores, alguns ressentimentos? Tenho, Paulo. Não vou mentir, eu tenho. Tem coisa assim, que dói, que não está mexida direito, que eu não pude falar, que eu não pude dizer, que eu não pude fazer, que não pude resolver. E eu estou aqui me debatendo com isso. Como a gente faz para alcançar essa pessoa que partiu nesse navio? Como a gente faz para alcançar essa pessoa que embarcou naquele avião e foi? Fazendo as nossas preces, né? Mas a prece ela tem que ser bem feita. Outro dia eu dei uma palestra sobre a forma de rezar, né? O que é a oração? O que é a oração? Como eu oro? Como a gente ora? Pedindo. E falando com ele, confessando até nossas culpas. Falando com ele sobre... Não vamos falar sobre culpa, vamos falar sobre responsabilidades. Ok? Vamos trocar essa palavra. Esquece culpa. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não somos culpados de nada. Somos responsáveis. Ok? Aprendi recentemente isso, estou passando para frente. A gente tem que aprender e passar para frente o conhecimento. Tá, mas a prece é um pensamento, não é isso? Eu penso. Tem gente que fala, tem gente que grita, né? Tem gente que... A prece parece que Deus é um velho surdo que está em algum lugar. Mas, na verdade, ele está ao alcance dos nossos sentimentos, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Então, a prece é a união dos meus pensamentos com o meu sentimento. Quando eu junto aquilo que eu quero dizer com aquilo que eu sinto de verdade, eu estou fazendo uma prece. Então, quando eu peço a Deus por uma coisa boa, quando eu agradeço a Deus do fundo do meu coração, está indo uma prece, um sentimento. Pensamento é matéria. Está se formando uma coisa boa. Mas e quando eu estou pensando coisa ruim e meus sentimentos não são bons? Eu queria rezar aqui para o fulano que foi embora e olha, era um grandíssimo pessoa não grata, para falar uma coisa bonita, né? E envolve aquilo de ideias ruins, de pensamentos, de lembranças que já passaram, que não tem mais como se resolver, que estão em estado de espera, dentro de uma sacolinha pesada, suja, fedida, que a gente carrega, chamada mágoa, chamada ressentimento, chamado rancor. E o que a gente tem que fazer com aquilo? A gente acha que tem que carregar isso para um dia jogar, bater no outro, acertar as contas, devolver o que foi feito para a gente. Quando na verdade aquilo ali está esperando para ser abandonado, esquecido,
largado, perdoado. Mas como eu faço isso, Paulo? Como a gente perdoa? Eu estava lendo ali um trecho do texto, né? E eu achei bacana que fala assim, né? Que nós temos que fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Vê, Jesus disse que nós devemos agir com os outros como gostaríamos que agissem com nós, não como agem com a gente. Faça para os outros o que fazem para você. Como eu gostaria de ser tratado. Como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse magoado uma pessoa? Porque eu nunca magoei ninguém, não sei como que é, né? Sou uma pessoa tão boa, tão ótima, positiva, né? Estou sempre de bom humor. As pessoas, quando eu estou com fome, né? Bastante fome, cansado, vêm me fazer uma pergunta, né, terrível, tipo assim, essa cadeira está vazia, pergunta, Paulo, a cadeira está vazia? Eu respondo, claro, querido, sim, está vazia. Apesar de você não ter observado, eu posso te dizer, é assim com todo esse amor que eu falo, não é isso? Quando eu estou dirigindo, né, a pessoa me dá uma fechada, eu jogo um beijo, falo, vai com Deus, né? Cuidado, tá? Né? A pessoa passa rápido, né? A pessoa entra no meu lugar na fila, né? Eu só desejo coisa boa, né? Em casa, né? Eu sou sempre a pessoa que todo mundo fala assim, esse é 100%, é SS, 100%, né? GG, joinha, joinha, né? Como nós queremos ser perdoados das nossas faltas? Porque apesar da brincadeira, a gente sabe que não é nada disso. Né? Como nós queremos ser perdoados? Primeiramente, reconhecer suas próprias falhas, se perdoar. A gente tem que reconhecer as nossas falhas, mas mesmo assim a gente quer que alguém venha assim e fale assim, olha aqui, ó, você errou, plá! Dá um tapa na nossa cara. Pega o negócio e esfrega na nossa frente. Isso aqui que você está fazendo. Expondo em público. Colocando ao ridículo. Sempre colocando, Paulo é ótimo, mas olha, ele faz isso. A gente se sente bem nessa posição? A gente se sente bem sendo cobrado, sendo humilhado, sendo colocado em condição, eu te perdoo desde que você faça não sei o que, faça não sei o que lá. Poxa vida, bom, já fiz e agora estou perdoado, acho que não. Faz mais coisas, rebola um pouquinho mais aí. A gente se sente confortável nessa situação? Como que a gente faz com quem está devendo para a gente? A gente tem que começar a lembrar, Jesus diz isso, perdoai para serdes perdoados. Jesus ensinou na oração dominical, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nem sempre eu sou perdoado. Será que eu estou perdoando sempre? Nós temos que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para como estamos agindo, como estamos interagindo com o mundo, como estamos agindo e como estamos reagindo ao mundo, né? Hoje em dia, mais ainda, a gente tem interação de todo lado. Tem no trabalho, é telefone, é Facebook, é WhatsApp, é alguém que chega, é o e-mail, é na televisão, é na internet. As coisas vêm, vão. Como eu estou reagindo com isso? Eu sou aquele que passa um pano, que deixa quieto ou que joga uma pedra? Nós temos a capacidade de escolher a forma como reagimos. Nosso caráter mostra isso. E nosso caráter não é uma coisa fixada. Nós podemos sempre mudar, nós podemos sempre melhorar. A nossa irmã falou sobre reforma íntima. Reforma íntima é justamente isso, é reformar, dar uma nova forma àquilo que já existe. O quê? A minha personalidade, ao meu jeito de ser, ao jeito que eu percebo o mundo, que eu convivo com as pessoas. Conviver, viver com as pessoas.
cada vez mais convivemos com pessoas que são diferentes de nós. Na cor da pele, no sexo, no gênero, na opção sexual, na religião, na opinião política. Não é isso? Difícil, né? Difícil. Mas seria muito mais difícil, pensa, nos países que você não tem opção. Ou você é, ou você não é. Ou você faz desse jeito, ou você morre apedrejado. Como seria? Eu prefiro ter liberdade. Então, se a gente prefere ter liberdade para ser como a gente quer, a gente tem que dar a liberdade do outro também. Não é isso? E nós temos que aprender a reagir sempre da melhor forma. Escolher como eu gostaria de ser tratado. Como eu gostaria que fizessem para comigo. Como eu gostaria que agissem para com aqueles que eu amo. É assim que eu gostaria que tratassem meu filho, é assim que eu gostaria que tratassem meu pai, é assim que eu gostaria que tratassem minha mãe, minha irmã, meu marido, minha esposa. Muito bem. Estamos falando disso porque estamos falando daqueles que foram e da bagagem que nós temos, da história que nós temos com essas pessoas. Nós temos muitas vezes histórias bonitas, né? Que quando lembramos nos enchem de alegria, né? E outras de tristeza. Sabemos que temos que deixar a tristeza, temos que parar de lançar pensamentos negativos, lembrar que nós temos nossas próprias faltas e que elas também precisam de perdão. Se meu pai não foi o melhor pai, será que eu fui o melhor filho? Se minha mãe não foi a melhor das mães, será que eu fui a melhor mãe? Se meu marido não foi uma pessoa que era tão boa, minha esposa, será que eu fui? Será que eu também não tenho nada a ser perdoado? Será que não tem nada que eu queira pedir perdão? Esses pensamentos nós temos que trazer à tona, mas não com culpa, mas arcando com a responsabilidade, sabendo, ok, você foi responsável por isso e eu por aquilo. E o que nós fazemos daqui para frente? O que nós fazemos daqui para diante com a nossa vida? Com o resto do tempo que nós temos, e esse tempo que nós temos pela frente se chama eternidade. Como diria minha filhinha, é tempo para caramba. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, ela aprendeu a falar caramba agora. Está usando bastante. Ainda bem que é só caramba. Né? Nós temos muito tempo pela frente. E aí, gente? Vou passar esse tempo chorando? Vou passar esse tempo brigando? Reclamando sempre das mesmas coisas? Sempre amargando a falta daqueles que não estão, ao invés de dar valor para aqueles que estão próximos e aproveitando a oportunidade que nós temos? Há um motivo forte pelo qual cada pessoa está aqui ou não está mais. É sempre uma prova muito grande a perda das pessoas queridas. Uma prova grande para aqueles que ficam e para aqueles que vão. E essa prova depende de como nós somos. Puxa, a vida era tão dependente da pessoa, ele morreu, e agora como que ela vai ficar? Vai ter que dar um jeito. Ele tem 3 filhas, nunca cuidou das filhas, a mulher cuidava de tudo, a mulher morreu, e agora como ele fica? Vai ter que dar um jeito. Era a pessoa que eu mais amava no mundo, nunca achei que fosse me amar, e foi embora, e agora? Adivinha? Vai ter que dar um jeito. Vamos ter que continuar, prosseguir, viver, carregar o de bom que tivemos. Quando as lembranças ruins vierem, e elas virão, quando os sentimentos tristes vierem, eles virão, não vamos negá-los. Não estou sentindo isso daqui não é lágrima, isso aqui que eu estou trincando o dente não é raiva, isso que eu estou jogando as mãos para o céu não é...
Aceita. Olha para esse sentimento. Olha para aquela ideia e fala assim, tá ok, eu estou te vendo aí. Eu sei quem é você. Eu sei do que você está falando. Eu sei a respeito do que é isso. Mas eu escolho não te sentir mais. Eu escolho perdoar. Eu escolho não cair em depressão. Eu escolho não me afundar. Eu escolho olhar para um lado melhor. Eu escolho tratar você ferida. Eu escolho sorrir a chorar. Eu escolho pensar nas coisas boas. Eu escolho. É uma forma também de respeito com aqueles que foram. Né? Tem uma coisa muito triste que eu lembro Vocês lembram do prefeito Pita, Celso Pita? Ele teve uma vida política conturbadíssima, né? Para quem lembra. E ele teve um problema, ele teve um câncer, né? E ele acabou falecendo. E no velório, eu achei a coisa mais triste. Não tinha ninguém. Pai, a ex-mulher, os filhos, ninguém no velório dele. Ninguém se importando ou demonstrando publicamente que não se importava dele ter partido. Uma pessoa não é só coisa ruim. Uma pessoa, por mais que tenha feito coisa, ela não é só coisa ruim. Entende? E às vezes eu penso sobre isso, e quando for a nossa vez de partir? De deixar aqui a nossa história, né? O que é que vão dizer da gente, dizer no nosso túmulo? Quem éramos nós? O que fizemos da vida? Como lidamos com as pessoas que nos cercam? Como cuidamos daqueles que nos amam, que dependem de nós? Que história nós estamos escrevendo? A gente vai ter pessoas lá dizendo coisas boas, rezando para a gente ficar bem, ou nos abandonando, ou pior ainda, tendo um monte de coisa ruim para dizer a nosso respeito. E se tem alguém assim que a gente conhece, que a gente possa ter piedade dessa pessoa. Piedade de lembrar das coisas boas. Piedade de dizer, olha, se um dia eu tive raiva, se um dia eu te quis mal, eu não quero mais. Se um dia eu te desejei coisas ruins, eu não te desejo mais. Eu desejo que você seja feliz. Eu desejo que você aprenda com os teus erros. Eu desejo que você se sobressaia e volte mais instruído e aproveite melhor a oportunidade que Deus te deu e que eu possa também aproveitar essa oportunidade que Deus me dá de estar aqui na Terra, aqui nesse planeta, realizando coisas com pessoas, usando a minha vida em prol do bem, usando a minha vida em prol do próximo. De fazer uma diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente é capaz de pouca coisa, a gente não tem noção. Tem uma historinha muito bonitinha que conta de um menino, de uma vez que houve uma tempestade muito forte, né, na beira-mar, e o rapaz que estava vendo de casa ficou olhando, quando a tempestade acalmou, ele resolveu andar na beira da praia. E o mar estava aquela ressaca brava, jogando coisas, e aquela ressaca tinha jogado um monte de estrela do mar para a praia. E elas estavam ali ressecando, né? E ele andando, olhando aquele monte de estrelas da praia, e tinha um menininho, que ele corria, pegava uma estrela, corria para o mar, jogava para dentro do mar. Corria, pegava outra estrela, jogava para dentro do mar. E tinha milhares de estrelas, e era só um menininho fazendo aquilo. O rapaz olhou para ele e disse, menininho, por que você está fazendo isso? Olha quantas estrelas tem aqui. De que serve isso que você está fazendo? De que adianta isso que você está fazendo? O menino foi, pegou uma estrela e falou assim, para essa adiantou. E jogou. Pegou outra e falou assim, para essa também adiantou. Ele pôde não salvar todas, mas para cada uma que ele salvou, fez a diferença.
Para cada um que nós fazemos o bem faz a diferença. Para cada um que está morrendo de fome, nós estendemos um pão, faz a diferença. Para aqueles que cedemos um agasalho, para aqueles que ajudamos com uma palavra amiga, para aqueles que ajudamos com um silêncio na hora que podemos falar as coisas mais absurdas. Ajuda. Ou se ajuda. Nós temos a capacidade de escolher, nós temos a capacidade de agir para o melhor. E nós temos a capacidade de lembrar daqueles que foram, com amor e com carinho e com respeito. E lembrar das coisas, né, boas. Eu vou contar uma piadinha. A gente está falando muito sério, esse assunto ele é muito sério, né? E ele é muito tocante. Eu falo isso porque eu também tenho as pessoas queridas que foram e que eu tenho saudade sim, né? Mas a saudade ela tem que ser uma coisa boa, ela tem que ser uma coisa construtiva. Essa piadinha ilustra isso. Tinha 3 náufragos numa ilha e o navio naufragou, eles foram os únicos sobreviventes, ficaram lá nessa ilha, anos perdidos, coitados. Só os desenvolveram uma amizade danada, né? E se ajudando, anos ali, sobrevivendo e tal. E um dia andando pela ilha, numa parte que não era muito conhecida, tropeçaram numa lâmpada mágica e, que dira, saiu um gênio da lâmpada. E os gênios, só que assim, cada um era de uma nacionalidade diferente, né? Cada um era de um país diferente. E o gênio falou assim, pois não, estou aqui para atender 3 desejos. Como vocês estão em 3, vou dar um desejo para cada um. Aí o primeiro, deixa eu primeiro. Eu queria voltar para minha casa, para minha terra natal, estou morrendo de saudade e tal. Do gênio, desejo cedido. E o rapaz desapareceu, voltou para a casa dele. O segundo ficou maravilhoso. Eu também, eu quero voltar para minha casa, estou saudade da minha mulher, da minha filha, me devolve para minha casa. E o gênio, tá ok, vai para sua casa. E o terceiro se vendo ali, que os 2 amigos já tinham ido, se vendo sozinho, olhou para um lado, eu estou com saudade dos meus amigos, traz eles de volta. A nossa pátria não é aqui, a nossa casa não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Nós viemos da nossa casa, a pátria espiritual, nós retornaremos para lá. Aqueles que já foram, já chegaram em casa. Que eles possam, que as nossas preces possam inspirá-los a procurar a luz, a não se perder em caminhos trevosos, a não se enganar em coisas, mas reconduzirem a um canto bom, iluminado, onde eles possam ser úteis, onde eles possam aprender e evoluir, onde eles possam estar nos esperando bem, com saúde mental, saúde espiritual, e que nós possamos também nos aprimorar, usar nosso tempo para aprender, para fazer o bem, para que quando for a nossa vez de retornar, nós possamos estar lá, no mesmo lugar, na mesma altura, abraçando essas pessoas queridas, encontrando a nossa família espiritual, né? O nosso lar, e podendo então ajudar a humanidade que tanto tem a crescer, tanto tem a evoluir, cada um de nós, que possamos fazer mais amores, ter mais amores por essas pessoas, ter mais amores por nós mesmos, ter mais amor pelos nossos próximos, que possamos ser agentes da mudança que esse mundo precisa, agentes que comece no nosso pensamento, que se transforme, se junte com o nosso sentimento e vire uma oração, e essa oração se transforme na matéria, a matéria que o mundo precisa, uma matéria boa, cheia de amor. Para então, para cada coisa, para cada um, só sobrar isso, amor. Não é o que queremos de verdade? Não é isso que compõe a felicidade de verdade? Podemos começar fazendo isso hoje? Sim? Então começa na nossa prece de agora, começa no caminho para casa, para cada pessoa que formos encontrando, começa no jeito que nós vamos começar a mudar, a lidar com aquelas pessoas que temos dificuldade. Se não conseguimos falar ainda, tocar, etc., que possamos afastar os pensamentos ruins e rezar por elas, e rezar por nós também. Não estamos desamparados, meus queridos. Jesus é conosco, Deus é conosco.
sejamos nós com eles também. Tá ok? Essa era a mensagem dessa noite. Uma excelente noite para cada um. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Se alguém quiser, eu publico algumas palestras no YouTube. É só procurar Paulo Bonfim Palestras. Tem algumas lá, tá bom? Fiquem com Deus. Estudem, venham para casa, fortaleçam-se. E se Deus permitir, logo, logo, a gente está entrando em contato com aqueles que a gente quer. Tá ok? Isso daí é melhor dar uma conversada com o pessoal da recepção. Essa parte mais burocrática, tá bom? Eu que só venho da palestra. Eu não faço muita coisa aqui, eu só venho falar. Tá bom? Gente, obrigado. Fique com Deus.